Olá! Pode o diabo entrar no céu? Essa pergunta me foi feita algumas vezes. E o texto que é usado é o que está em Jó capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Bom, em primeiro lugar precisamos entender que o profeta Isaías, também o profeta Ezequiel, eles descreveram que o diabo foi expulso do céu. E isso por ocasião da sua rebelião. E mesmo assim, segundo alguns intérpretes, ele ainda estaria tendo acesso à presença dele e ao trono dele quando bem entendesse. E isso é verdade? Bom, em primeiro lugar precisamos entender que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. E embora ele tenha sido expulso num ato único e definitivo, o texto diz que ele ainda assim acusava os irmãos de dia e de noite. E o texto do qual estou falando é o de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, que diz que então ouvi uma voz forte do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Antes de entrarmos nos detalhes desse texto, vamos elucidar a questão do céu. O Novo Testamento deixa bem claro que o céu é a residência de Deus. Agora, afirmar que Deus mora no céu exclusivamente não o limita ali, porque ele é onipresente. A bem da verdade, Salomão, quando terminou ou concluiu o seu templo, ele chegou a uma conclusão que o deixou, pelo menos, diante de uma situação inusitável. Porque ele diz o seguinte, lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam te conter, quanto menos a casa que eu tenho edificado. Ou seja, Salomão concluiu que construiu uma belíssima casa, ou seja, um templo extraordinário, riquíssimo, refinado, com o melhor do que havia na sua época de qualificação de artesãos ou de matéria-prima. Entendeu que Deus não habita em casas. Tanto que o salmista no Salmo 137, versículos 7 e 8 diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu descer ao inferno e fizer a minha cama ali, eis que tu ali também estás. Entenda que quando a Bíblia fala se fizer no inferno a minha cama, ele não está falando do Guiena, do lago de fogo, está falando de Hades, ou no Antigo Testamento de Sheol, que era a sepultura. Então, quando diz o texto, se eu fizer no inferno a minha cama, ele quis dizer, se eu na sepultura fizer a minha cama, eis que tu ali estás também. Então nós sabemos que o céu, ele é o lugar de habitação de Deus, mas não o contém. Aliás, segundo a Bíblia, no céu a vontade de Deus é feita de maneira inquestionável, sendo que toda a existência e toda a atividade realizada ali
está intrinsecamente voltada para Deus. Então Deus, nos céus, é o centro de toda a vida e tudo gira em torno dele, a ponto dele ser nomeado a fonte de luz do próprio céu. Está lá em Apocalipse capítulo 21. Interessante que o escritor de Hebreus, ele qualificou o céu como sendo uma pátria. E o apóstolo Paulo o conclui e o apoia quando diz que a nossa pátria está nos céus. A Filipenses capítulo 3, versículo 20. Então, o céu é o lugar para onde os cristãos irão ou já estão indo faz tempo. É o lugar onde Cristo subiu quando, depois dos 40 dias, ressuscitou. E ele foi para os céus e diz a Bíblia que sentou-se num trono à direita do Deus Pai. E ele se assentou como Senhor nos céus. E ali ele permanece até a sua próxima vinda, ou a segunda vinda, quando voltará para arrebatar a igreja. Agora, tornemos ao texto. A Bíblia diz em Jó que chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Entenda o seguinte, e lembre-se desse fato, Deus é onipresente. Em lugar nenhum desse texto está dizendo que Satanás entrou nos céus diante do trono de Deus. Entende? Então, como Deus é onipresente, os anjos se apresentam a Deus em qualquer lugar. E Satanás esteve entre eles, num desses lugares. O que me chama a atenção aqui é o fato de que o texto deixa claro que Satanás, ele não tem o direito, e é isso que é o centro, essa é a verdade da palavra, que Satanás não tem o direito de atacar os servos de Deus sem a permissão dele. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Disse Satanás, desafiando Deus. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui e a gente não consegue chegar nele? Era esse questionamento de Satanás com Deus. Tanto que ele chega a dizer: tu tens abençoado tudo que ele faz, tanto que ele tem rebanhos, camelos, escravos espalhados para todo lugar dessa terra, e tu estendes a tua mão e o guardas e proteges, ele é teu protegido. Então você percebe que Satanás, como não pode tocar em nada do que pertence a Jó, ele questiona a Deus. Ele questiona, e aí ele diz: mas faz o seguinte, estende a tua mão, fere o que ele tem, e aí ele vai te amaldiçoar, aí ele vai te desprezar. Aí o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, mas não encoste um dedo nele. E aí, Jó capítulo 1, versículo 9 a 12, que contém ou narra esse texto que acabei de falar, saiu da presença do Senhor. Então Jó se encontrava numa parede de proteção, e para acessá-lo, o diabo teve que ter a concessão, teve que buscar o consentimento de Deus. E isso não foi nos céus, isso foi na onipresença de Deus. É interessante que isso se repete agora com Pedro, verdade. Você lembra que no momento da ceia no cenáculo, Jesus disse a Pedro o seguinte: Simão,
Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que ainda hoje me negarás 3 vezes que tu me conheces. Isso antes que o galo cante. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 34. Você percebe que Jesus disse a Pedro: Satanás te requereu para te peneirar. E de acordo com o dicionário peneirar, dicionário Michaelis, isso significa sacudir todo, como o cavalo que está sendo domado, tentando jogar o seu cavaleiro para o solo. Então, a ideia de peneirar é essa. O cavaleiro está tentando controlar o cavalo, mas ele dá pinotes, ele dá os corcovos e procura lançar fora, né, o seu cavaleiro. Então, em outra tradução bíblica, ela traduz a palavra, ou substitui a palavra peneirar pela palavra cirandar, que significa dançar a ciranda, andar de uma parte para outra, dar voltas, como numa dança tradicional gauchesca, por exemplo. Agora, para entender melhor, permita-me fazer uma tradução livre. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, escuta com muito cuidado o que eu tenho para te dizer. O diabo vai te jogar numa roda e ele vai querer que você dance a música dele. Tá? Ele me pediu para te chacoalhar violentamente, assim como fazem os ceifeiros quando separam o grão da palha. Agora, se você preferir, eu posso traduzir a inusitada frase de Jesus de uma maneira mais simples. Ele disse: Pedro, o príncipe deste mundo pediu permissão para mexer no esteio da sua fé, e de modo adverso, sem clemência, sem misericórdia. A experiência de Pedro, aliada à grande maioria dos servos de Deus na Bíblia, está atada a um fato. E é isso. E você sabe muito bem, porque você já deve tê-lo experimentado na sua vida, na vida de seus amados ou de pessoas que você conhece. Não estamos imunes ao ataque de Satanás. Mas, para que eles possam acontecer, Deus precisa autorizá-lo. E quando Deus autoriza, Ele não desampara os seus. Assim, a gente compreende que quando Deus permite que algo nos sobrevenha, sempre tem um propósito maior, e eu diria um fim melhor. Aliás, o apóstolo Paulo escreveu: sabemos que todas as coisas agem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. E ele continua dizendo ainda no texto de Romanos capítulo 8, versículo 28 a 31. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E os que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Destarte, nós entendemos que Satanás não reivindica oportunidades para depor ou descarrilhar cristãos cuja fé está adoentada, acovardada, inconstante ou débil. É por isso que muita gente diz o seguinte, e é verdade: eu comecei a servir a Deus, comecei a orar, comecei a me santificar, busquei
uma vida reta diante de Deus, e as coisas só vieram a piorar. Era só luta atrás de luta. É claro, Satanás está furioso e Deus permite para ver aonde a tua fé está apoiada ou condicionada. Poucos de nós nos damos conta dessa proposição quando nós estamos no meio de uma provação. Nós podemos observar esse axioma na vida de Daniel. Embora ele fosse escravo, entregue ao poderoso reino da Babilônia, que hoje é o atual Iraque, nunca se converteu ou sujeitou a sua fé aos costumes e aos cultos pagãos, neo-babilônicos da sua época. No mesmo viés, os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também foram capturados por um estratagema elaborado por Satanás numa causa intrépida e sem piedade, todos eles passaram pela prova. E isso porque buscaram servir a Deus, obedecê-lo, honrá-lo. Daniel foi jogado à cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. Sem sombra de dúvidas, todos nós, os cristãos, nós somos testados quando se trata de fé em algum ponto das nossas vidas. Daniel, como eu disse, ele foi entre os leões vorazes. Sadraque, entre labaredas vulcânicas. Pedro, nas suas emoções. E o mesmo aconteceu com Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perrambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Mas, aí está a questão. Quem de nós, em algum momento, não ouviu tais frases de comprometimento com Cristo, como Pedro, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo: Senhor, eu não vou te trair, eu não vou te abandonar. Agora Satanás, ele reivindicou cada um deles. E mais adiante, quando percebeu que não teve efeito que fez em relação a Jó, ele pediu autorização pela segunda vez a Deus para o tocar. E aí Deus permitiu que houvesse doenças e ele sofresse na própria pele, na sua própria carne, a sua vulnerabilidade. Mas novamente Satanás teve que pedir autorização. Então eu creio que Satanás reivindica peneirar aqueles que, muito além de apregoarem o seu comprometimento, ele peneira principalmente os que têm uma promessa específica de Deus, dada por Deus para a vida deles. Pedro a tinha. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro. Ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja.
e as portas do Hades não poderão vencê-la. Já de Jó ele disse: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Então esse peneirar, ou esse sacudir de Satanás, ele é muito maior do que um embate entre a carne e o espírito, dessas tentações pequenas que nos sobrevêm, as quais a nossa própria carne desperta e é despertada. Mas ela se trata de um ataque vindo do próprio diabo, da tentativa de destruir a nossa fé, destruir o nosso ministério, destruir a nossa comunhão com Deus. E ele é planejado pelas forças do inferno com o intuito de nos convulsionar, nos predispor à abjuração, ao abandono da nossa fé. Jó experimentou isso. Assim como Jacó, quando soube da notícia dada pelo seu primogênito, de que o seu filho mais novo, José, estava morto. Paulo fala desse alcance violento, desse tipo de ação de Satanás. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia e com muitas lágrimas. E de sua consecução depois, ele diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, e nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Nós aprendemos aqui, amados, com esse texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, aliás, versículo 8 ao 11, que Deus sempre se antecipa em nosso favor. No início de seu ministério, Jesus ele escolheu uma pequena elevação para trazer os seus conteúdos mais belos, mais enigmáticos do seu ensino para os seus discípulos. Ele disse assim, ó: bem-aventurados sois. Naquele topo da montanha, na circunferência da lagoa da Galileia, ele falou para aqueles esparsos barcos de pesca, ele disse: orem assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Preste atenção. Essa mensagem que foi dada em resposta a um pedido de Pedro, pedindo que os ensinasse a orar, começou assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando o reino de Deus vem ao nosso coração, se estabelece em nós, quando o reino de Deus faz parte das nossas vivências, das nossas interações, do nosso modus operandi de viver, quando o reino de Deus vem e chega, Deus se torna o nosso Pai. E o nosso Pai, Ele nos ensinou claramente que devemos orar, pedindo que Ele não permita que caiemos em tentação, mas que Ele nos livre do mal.
não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois é, a palavra usada por Jesus para tentação é a mesma usada para peneiração, provação, cirandar. Jesus nos intima a nos anteciparmos ao pedido de Satanás. Ele diz: orem para que nada lhes sobrevenha de mal. Descansem na proteção que lhes sobrevirá da parte de Deus. Entendam que todo e qualquer poder humano, ou espiritual, temporal ou profano, qualquer coisa que possa lhes sobrevir, está dentro dos limites estabelecidos por Ele. E quando Jesus, em resposta ao clamor de Pedro, como intercessor de Pedro diante do Pai Celestial, ele diz: Pedro, Satanás vos reivindicou, mas eu clamei por ti. Jesus, com isso, está dizendo: Pedro, eu orei para que no final da provação que você iria passar e irá passar, a sua fé seja ainda mais fortalecida. Você seja reintegrado a esse grupo de discípulos de uma maneira extraordinária. O seu ministério seja forte. Você seja destemido diante de novas ameaças. E você seja fiel com o ministério que estou lhe confiando. Então, quando alguém lhe disser que Satanás entrou no céu para apresentar-se com os anjos diante de Deus, há já um equívoco aqui. Não foi no céu. A Bíblia não diz isso. Foi em qualquer lugar, porque Deus é onipresente. Em segundo lugar, qualquer coisa que o diabo buscou ou tentou contra Jó, ele teve que pedir a concessão, a permissão de Deus. E Deus colocou ou interpôs limites para a ação de Satanás. E no fim, diz a Bíblia, que Jó, pela sua fidelidade, ele foi abençoado muitas vezes mais. Ou seja, o final das provações, uma vez aprovado, são de grandes bênçãos, de grande honra, de grande confiança, de grandes deliberações de Deus, de grandes experiências com Deus, de algo maior ainda. Então, minha oração e o meu desejo é que você continue firme diante de Deus, diante das provações, das lutas. Existem lutas comuns, que todos nós sofremos, mas existem lutas que Satanás reivindica. E quando elas vêm, elas doem muito. Mas com elas vem o escape da parte de Deus. Deus te abençoe grandemente. Espero que tenhamos tido lucidez na interpretação e também no crescimento e no conhecimento dessa palavra. Deus te abençoe grandemente.